Olá, professores, bem-vindos à Ecoprime Education, um espaço criado para te ajudar a se preparar para se posicionar e impactar vidas através da educação cristã. Eu sou Sara, faço parte aqui da equipe da escola na área de comunicação. Como muitos de vocês sabem, a Andressa está de licença maternidade, cuidando do pequeno Natan, e logo ela vai estar com a gente aqui. Todos os sábados nós vamos fazer entrevistas com especialistas na área da educação, sempre dentro da cosmovisão cristã. E hoje nós vamos falar com o nosso capelão, que tem sido um instrumento de Deus aqui em nossas vidas, nos conduzindo nesta missão. E queremos conversar um pouquinho sobre a comunicação no ambiente escolar. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Sara. Obrigado por estar aqui com a gente. Pastor, desde pequeno a gente escuta muito falar sobre aquele versículo que a boca fala aquilo de que o coração está cheio, né? Trazendo a nossa realidade, a gente poderia ampliar esse entendimento para ouvir e para ouvir. Será que aquilo que está cheio dos nossos corações também afeta na forma como a gente compreende o mundo e, consequentemente, na forma como a gente se comunica? Com toda certeza, isso é uma realidade. E é muito interessante a gente ter esse momento aqui para pensar nisso pela perspectiva bíblica, né? Uma visão bíblica, aquilo que Deus, de fato, nos ensina, nos orienta sobre esse tema. E a Bíblia nos mostra claramente que o problema do homem, ele não é um problema externo, ele é um problema que é interno. Começa dentro do nosso coração. Nós sabemos que desde o momento em que o homem caiu em pecado, essa queda em pecado afetou todos os sentidos e todas as áreas do ser humano. Nossa visão, nossa audição, o modo como nós nos comunicamos também. É por isso que esse texto fala sobre essa realidade. Que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então perceba, o modo como nós nos comunicamos está intimamente ligado àquilo que está dentro de nós. Aquilo que está lá no nosso coração. Por exemplo, uma pessoa que tem um coração regenerado por Deus, é salva pelo Senhor, esse coração foi transformado, ele tem esse coração cheio da lei do Senhor. Porque ele é um homem ou uma mulher bem-aventurado. E a Bíblia fala que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, se eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, eu também falo dessa lei, consequentemente, durante o dia e durante a noite, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o modo como eu me comunico e também aquilo que eu comunico está intimamente ligado àquilo que meu coração tem dentro dele. E a gente percebe, pastor, que quando existem divergências nessas formas de compreensão do mundo, acabam aparecendo muitos conflitos, né? E assim, nós como cristãos, o que é que se espera de nós? Principalmente no ambiente escolar, quando se refere à comunicação com o aluno na sala de aula ou nos corredores das escolas, quando a gente vai reportar alguma situação aos colegas, sobre os alunos, com as famílias, como nós, como cristãos, dentro da sala de aula e dentro da escola, devemos nos portar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos saber o fim para qual nós fomos criados. Né? Nós fomos criados para glorificar a Deus e para ter prazer nele. E a palavra de Deus nos mostra como é que nós glorificamos a Deus. Porque é uma certa dicotomia errada em nossos dias, onde nós achamos que só glorificamos a Deus quando estamos indo na igreja, cantando louvores a Ele ou lendo a Bíblia. Mas a palavra de Deus nos mostra, né? O apóstolo Paulo fala disso, fala assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se eu entendo que a minha vida, né, é feita para glorificar o Senhor, eu entendo então que o modo como eu me comunico também deve glorificar a Deus. Então, como é que eu vou me relacionar com os meus alunos? Como é que eu vou me relacionar com outros professores, com outros colegas dentro da escola? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer isso de uma maneira que glorifica a Deus. E qual é a maneira que glorifica a Deus? A maneira que glorifica a Deus é falar como Deus me manda falar. É agir como Deus me manda agir. É me relacionar como Deus me manda me relacionar. Então, na palavra de Deus, há inúmeras instruções sobre como é que nós devemos falar. Por exemplo, nós devemos falar de uma maneira mansa. Nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos ser pessoas que tratam mal as outras pessoas, não podemos ter uma ira pecaminosa, né? E esses seriam problemas que estão bem presentes, né, no nosso dia a dia, que nós conseguimos encontrar até mesmo em algumas escolas, quando conversamos com alguns professores, né, com alguns colegas, a gente consegue perceber isso claramente. Que não é muitas vezes o que é falado até. Às vezes a pessoa tem algo para dizer que deveria ser dito, mas é um modo como é falado.
é a maneira como é falado. É por isso que a palavra de Deus também nos ensina, né, que o coração do sábio conhece o tempo, então tem a hora certa de se falar, e também tem um modo certo de falar, porque fala que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então tem que saber o tempo certo de falar. Você não vai chegar em um momento que a pessoa está estressada, preocupada, angustiada, e você vai falar sobre um problema dela naquela hora. Aquele não é o momento. Você muito provavelmente vai trazer uma confusão, vai trazer um problema. E também você não vai chegar para falar de uma maneira errada. Você sabe que você fez isso é um absurdo. Entende? Você vai causar uma confusão. É por isso também que a palavra de Deus fala que a palavra branda, né, desvia a ira, desvia o furor. E às vezes a pessoa está até chateada com você. Mas você fala de um modo brando, de um modo manso. E aquela pessoa olha e faz, poxa, eu estou falando de uma maneira irada, ela está falando de uma maneira calma. Acho que o erro está em alguém, não é na pessoa, o erro está em mim. Já muda a postura. Já muda a postura. Já dá um freio, né? E já olha ali para aquela situação e faz, vamos ver de outra maneira, vamos conversar. Então nós precisamos viver sobre essa perspectiva. Nós precisamos falar sobre essa perspectiva. Nossas palavras têm que abençoar, né? E não, de fato, trazer mais dano. Justamente, às vezes a gente quer resolver um problema, relatando alguma situação, e pela forma que a gente fala, a gente acaba criando mais problemas. Acho que a comunicação tem que ser um instrumento para resolver situações, né? Uma ferramenta de bênção nas nossas vidas. E muitas vezes, pastor, a gente acaba se comunicando, querendo resolver problemas, e não percebe que está errando, né? Às vezes não se reporta a pessoa certa, a pessoa de quem é interesse falar. E aí, assim, acha que está desabafando, já vi caso. Não, mas eu não estou fazendo fofoca, eu estou desabafando. E aí vem os mal entendidos, as situações, aquele telefone se enfia, a comunicação que não chega da maneira que deveria chegar. Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente a diferença, por exemplo, de um desabafo para uma fofoca, do relato de um fato para uma emissão de opinião, para que a gente possa entender esses conceitos e se policiar na hora que a gente estiver se comunicando. Sara, tem uma máxima que eu ouvi e que eu guardei ela para mim, que ela é pura verdade. Diz assim: toda ausência é atrevida. Não é verdade? Toda ausência é atrevida. Toda ausência é atrevida. Por que isso? Porque é muito fácil falar de pessoas quando elas não estão na nossa frente. Quando elas não estão próximos, quando elas não estão ouvindo. Percebe? Quando a gente sai daquele ambiente onde a pessoa está, rapidamente nós vemos até algumas pessoas já comentando algo sobre aquela pessoa. Porque é isso, toda ausência é atrevida. Então, nós temos esse atrevimento, muitas vezes, como seres humanos, de falarmos, mas na ausência da pessoa. Na presença não, porque a gente sabe que causa um dano. Só que isso é um problema e a gente pode dizer que ele traz diversas consequências. Por quê? Porque você não vai trazer um dano para qualquer pessoa naquele momento. Mas você pode até não trazer um dano também para você mesmo. Porém, você vai trazer um dano à imagem daquela pessoa e você vai trazer um dano também a você. E é isso que nós chamamos de fofoca. É nós falarmos de outras pessoas sem que essas pessoas estejam na nossa frente e sem que nós tenhamos falado com aquela pessoa sobre esse tipo de problema. Entendeu? Porque a gente vai trazer um dano a outra pessoa e nós podemos até entender que a fofoca, ela quebra do mandamento, não matarás. Porque quando nós falamos de outra pessoa, mal dela, né, pelas costas, nós estamos, quer queira, quer não, assassinando a reputação daquela pessoa. Nós estamos querendo que aquela outra pessoa a quem nós falamos enxergue essa pessoa de quem nós falamos de uma maneira negativa. Entende? E até mesmo não se relacione com ela, e até mesmo se distancie dessa pessoa, e até mesmo repasse essa informação a outras pessoas. Nós assassinamos a reputação dessa pessoa. Deus não pensa, né? Não pensa. Não avalia a motivação do nosso coração. E a gente acha, né, porque o pecado também é engano, né, ele traz engano, que nós estamos fazendo apenas mal a essa pessoa. Mas nós estamos trazendo mal também a nós mesmos quando fazemos esse tipo de coisa. Por quê? Em primeiro lugar, porque pecamos contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Né? Então nós já somos merecedores aí de justiça, de juízo da parte do Senhor, porque difamamos alguém e quebramos o mandamento do Senhor, né, de assassinar a reputação de uma pessoa. Mas além disso, nós estamos destruindo também a nossa própria reputação. E não percebemos isso. Por quê? Porque quando nós observamos pessoas que são fofoqueiras, pessoas que falam mal das outras pelas costas, que garantia nós vamos ter de que essa pessoa não vai fazer a mesma coisa quando nós virarmos as costas? Não é verdade?
Que garantia a gente vai ter que ela não vai falar mal também da nossa pessoa, de nós? Quando a gente não estiver perto, quando a gente não estiver ali presente. Então, quando nós somos fofoqueiros, nós perdemos também a confiança das outras pessoas a quem nós contamos a fofoca. Aquela pessoa pode até passar aquilo que a gente falou, mas ela vai saber, olha, não posso contar nada para fulano. Porque se eu contar algo para fulano, quando ele sair, que fechar a porta, automaticamente ele vai falar sobre isso para outra pessoa. E a Bíblia tem instrução sobre essa realidade, sobre como nós devemos nos portar com isso. Jesus, em Mateus, no capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguindo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Ou seja, se você erra contra mim, eu não tenho que ir a outra pessoa para falar, olha, você viu o que Sara fez? Você viu que absurdo? Você viu como ela não presta? Não. Eu tenho que ir até Sara. Sara, você errou contra mim. Essa sua conduta não deveria ter sido assim. Você falou como não deveria falar, pegou o que não deveria falar, fez o que não deveria fazer. Você deveria agir de outra maneira. Percebe? Se nós cumprirmos isso, se nós agirmos dessa forma, aí, de fato, nós iremos mortificar a fofoca, que é falar mal da pessoa por trás dela. A Bíblia fala que nós devemos ir a outra pessoa quando nós já falamos com a pessoa que cometeu o erro contra nós. Entendeu? Então nós vamos a outra pessoa agora e falamos, olha, fulano cometeu erro contra mim, mas perceba, nós fazemos isso sob uma perspectiva. Sob a perspectiva de que essa outra pessoa vai junto conosco até a pessoa que errou, no caso, vamos supor, você, e vai dizer, ó, Sara, não é apenas Augusto que acha que você errou, mas eu também acho que você errou. E isso é instrumento de Deus para poder tratar seu coração. Você vai dizer, poxa, não é uma pessoa só que está falando, tem outra. Entende? Então nós temos que seguir esse princípio bíblico. Desabafo. Muita gente usa isso como desculpa para fofocar, né? Chega para os amigos e vai dizer, eu não estou fofocando dela não, olha, isso aqui é só um desabafo. Isso aqui é só eu aliviando meu coração. Mas veja, muitas vezes isso não vai trazer alívio, porque o problema continua lá. Você simplesmente está jogando a sujeira para debaixo do tapete. E aquela pessoa com quem você está falando é nem capaz de te ajudar sobre como você pode resolver esse problema. Ela só vai ouvir e vai dizer, é verdade, é mesmo. Sabe? Quando é que nós poderíamos, então, Sara, pensar que o desabafo seria uma coisa certa a se fazer? Chegar para uma pessoa e contar de um problema que aconteceu, que outra causou, ou que vem causando. Nós poderíamos pensar nessa realidade quando nós vamos a alguma pessoa que não tem a ver com a situação em si. Ou seja, por que eu estou falando sobre essa perspectiva? Você não vai estar trazendo para aquela pessoa uma destruição da imagem da outra pessoa frente ao que aconteceu. Ela é neutra, digamos assim, naquela situação. O que ela vai ouvir não vai causar nela uma repulsa para aquela pessoa, né, um sentimento ruim e até mesmo um motivo de se vingar contra aquela pessoa. Por exemplo, podem ser pessoas até de fora do ambiente, entendeu? Pode ser o seu pai, se ele é um homem sábio, a sua mãe, se ela é uma mulher sábia, um marido, uma esposa, um conselheiro bíblico, a gente pode colocar aí um pastor capacitado que você vai chegar e vai dizer, ó, pastor, está acontecendo isso lá na minha empresa, fulano está me tratando assim, como é que eu devo tratar? Eu não aguento mais. Perceba, com aquela pessoa que não tem nada a ver com a situação, ela não vai nem criar uma raiva contra aquela pessoa com quem se fala, entendeu? Ela vai lhe ouvir, você vai botar para fora aquilo que está te angustiando, mas não é simplesmente botar para fora. É por isso que eu estou falando que tem que ser pessoa capacitada. Essa pessoa vai te instruir a como você deve lidar com essa situação. Por exemplo, um conselheiro bíblico capacitado, quando ouve um desabafo de alguém que está sofrendo com um problema que alguma pessoa tem causado, ele vai instruir essa pessoa a cumprir Mateus 18. A chegar para ela e dizer, olha, não comenta com mais ninguém na escola, não comenta com mais ninguém na empresa, vai até essa pessoa, na hora certa e do modo certo, e conversa sobre isso que está acontecendo com ela. Entendeu? E exorta ela nessa perspectiva de que ela está errando. Se não resolver, chama outra pessoa até para te ajudar. Se isso não resolver, ora por essa pessoa. Porque a gente tem que orar até por aquelas pessoas que nos perseguem. Jesus nos ensina isso. Percebe? Se nós quisermos fazer algo diferente disso, nós vamos cair na fofoca. E muitos profissionais têm caído nisso. Né? Tem desabafado com amigos da escola e acham que isso é um desabafo, mas não é. Tem levado mais problemas. Isso, tem levado outros problemas a serem gerados, a serem construídos. E quando a gente vê, a gente tem 5, 6, 7, 8, 10 pessoas contra uma pessoa que está agindo isso. Nenhuma delas ajudando aquela pessoa a mudar, mas simplesmente com raiva, porque uma pessoa gerou amargura no coração das outras. E a gente vai falar
talvez daqui a pouco, sobre essa realidade a gente pode comentar, e isso traz consequências severas. Acho que é justamente isso. A chave, pastor, é a transformação, é a mudança, né? Nosso intuito, nossa motivação deve ser tentar resolver a situação. Isso. E não colocar para fora uma mágoa e gerar mais conflitos e mais situações ruins dentro do ambiente escolar, né? Então, pastor, pensando nas consequências, né, desse mau testemunho que a gente acaba dando, né, no dia a dia do trabalho. O senhor citou algumas aí que a gente não tinha nunca parado para pensar nisso, que a gente está cometendo assassinato, né, contra a imagem do nosso colega, do nosso irmão, e traz consequências negativas também para a nossa vida enquanto cristãos, né, e em relação à nossa missão de educar, de ser servo de Deus no ambiente escolar, que é uma área tão estratégica, né, na formação das crianças, formação da sociedade como um todo. Que consequências isso traz também para nós enquanto educadores? Eu queria trazer um texto, né, de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, quando a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então veja, fazendo um breve parênteses quanto a isso. As pessoas hoje têm falado, né, que a palavra tem poder, né, com uma perspectiva de não diga isso porque isso vai acontecer. Veja, não é isso que esse texto está se referindo quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tá? A gente não tem poder para mudar o destino de ninguém. A gente não tem poder para mudar a situação de ninguém por uma palavra que a gente fala. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda. Isso faz parte da teologia, né, esse entendimento de que a palavra tem poder, em uma teologia errada chamada de confissão positiva. A Escritura é contrária a isso. A única palavra que tem poder é a de um Deus Criador, porque Ele fala e tudo se cria. A nossa palavra não tem poder. Até quando a gente prega o Evangelho, né, o Evangelho, então, ele é poder de Deus para a salvação, porque ele é a palavra de Deus. Quando a gente fala a palavra de Deus, Deus está falando, entende? Ainda que seja simplesmente pela nossa boca. Mas poder de falar algo para que algo aconteça, a gente não tem esse poder, porque a gente não é Deus. Tá? Quando a Bíblia fala, então, que a morte e a vida estão sob o poder da língua, ela está falando que a gente pode ser agente para trazer vida ou agente que traz morte. Sob que perspectiva? Veja, quando nós ouvimos alguém falar sobre algo que é ruim, né? Alguém, por exemplo, falar de uma maneira ruim, seria o melhor modo de falar. Não xingar, tocar em feridas, apontar o nosso pecado, não mostrar a redenção. Então, veja, se eu falar palavras ruins para as pessoas, se eu tratar elas de maneira mal, eu vou produzir tristeza, não é verdade? A pessoa vai olhar para aquilo que eu falei e vai dizer, negócio ruim se eu ouvir. Né? Tem gente que até vai entrar em depressão, tem gente que vai ficar ansioso por uma palavra ruim que ouviu de outra pessoa, percebe? Porque a situação não foi tratada como ela deveria ser tratada. O Evangelho sempre mostra o erro e sempre mostra a graça, entende? Então, a nossa boca tem esse poder de produzir vida ou de produzir, de fato, morte. Entende? Como é que eu produzo vida? Quando minhas palavras são palavras de encorajamento, de conforto, palavras de graça, palavras que demonstram, de fato, o Evangelho de Cristo, palavras que corrigem, entende? Isso vai gerar na pessoa vida, porque ela vai olhar e vai dizer, poxa, eu errei aqui, eu devo me comportar de uma outra maneira. Eu agi dessa maneira, eu tenho que ir para um outro caminho, percebe? Então a gente vai ajudar a pessoa a se corrigir e a plantar em um bom terreno, a plantar uma boa semente. E isso vai gerar vida. Então, quando nós paramos para pensar no ambiente escolar, que foi a sua pergunta, né, e nós pensamos que as palavras podem produzir morte ou vida, isso está contra os nossos alunos em primeiro lugar. Entende? Quando nós falamos aos nossos alunos de uma maneira graciosa, os corrigimos, os encorajamos, né, mostramos onde é que está o erro, mostramos como eles podem agir de maneira diferente, nós estamos sendo agentes de Deus para produzir vida na vida deles. Mas se a gente chega para um aluno e, por exemplo, vai falar, você é um burro, você não presta, você não consegue fazer nada direito, veja, nós só vamos trazer desestímulo àquele aluno. Nós só vamos trazer tristeza ao coração daquele aluno. Uma visão errada até mesmo de quem ele é. Nós vamos produzir morte na vida desses alunos. Mas perceba, isso não atinge apenas a vida dos nossos alunos. Nessa perspectiva do nosso contato direto com eles. Nossos alunos precisam aprender conosco também como se relacionar com as outras pessoas. E se tem uma coisa que a criança faz, você concorda comigo, é observar. Percebe? Então, se nós observamos como adultos e conseguimos enxergar professores que não se falam, entende? Professores que não se dão bem, professores que estão de birra, digamos assim, um com o outro, com raiva um com o outro, e nós conseguimos enxergar isso, nossos alunos também. Então perceba, se nós ensinamos nossos alunos que eles têm que falar bem uns com os outros,
a tratarem bem uns aos outros, mas nós não tratamos bem os nossos colegas, né, de trabalho, nossos alunos vão perceber isso. Entende? E nós vamos trazer morte a eles, por quê? Porque eles vão olhar para nós como educadores e vão dizer: o meu professor é hipócrita, porque ele manda eu agir assim com o João, mas ele não age assim com o Carlos, que é outro professor, ele nem fala com ele, eles estão brigados, eles se dão mal. Percebe essa realidade? Se nós queremos, então, produzir vida na escola, nós precisamos cuidar do modo como nós falamos diretamente com nossos alunos, mas também cuidar do modo como nós falamos com as outras pessoas que compõem a escola, com todos os profissionais. Nossas palavras têm que ser palavras de bênção. Nossas palavras têm que ser palavras que edificam, que encorajam, que fortalecem. Pois é, pastor, a gente consegue entender, né, através dessa orientação, o tamanho da nossa responsabilidade, né? Não só no falar, mas também no agir, né? Porque as crianças aprendem muito mais pelo exemplo. E a gente é cristã, a gente aprende sobre isso desde pequena na igreja. E mesmo assim, é tão comum observar esse tipo de comportamento, né, pastor? E como é que a gente pode lidar com isso? E que ferramentas a gente pode usar no nosso dia a dia para enfrentar esse nosso impulso, esse nosso pecado natural, né, de querer colocar tudo para fora sem pensar nas consequências? Veja, o Senhor nos dá a sua palavra para isso. É por isso que ele diz no Salmo 119, versículo 105, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Né? Então, em primeiro lugar, Sara, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Lê-la, meditar nela, né? E quando eu falo meditar, é de fato interiorizar aquilo. Não é apenas de ler, mas é pensar como é que eu posso aplicar isso na minha vida, como é que isso tem que ser uma realidade prática no meu dia a dia, onde é que eu estou errando, o que eu preciso corrigir. Então, é de fato se voltar para aprender a palavra de Deus. Como é que Deus quer que eu me comunique, como é que Deus quer que eu haja, entende? Como é que Deus quer que eu fale. E a Bíblia tem inúmeros versículos que tratam, por exemplo, acerca da língua. É um texto bom de ser lido, um livro bom para você poder pensar nisso. É o livro de Provérbios, né? Fala bastante sobre isso. E também o livro de Tiago. Então seriam 2 livros aí para quem tem dificuldade de fala poder estar meditando. Ler Provérbios e ler Tiago. Mas não apenas se ater nesses 2 livros. Por quê? Porque nós entendemos que a prática da palavra de Deus, ela vem de um coração regenerado. E o coração regenerado entende a redenção em Cristo. Entende que Cristo morreu para perdoar pecadores. E Cristo salva esses pecadores e faz esses pecadores novas criaturas. Né? Então, como novas criaturas, nós nascemos de novo. E agora seguimos a esse Cristo. Fazemos o que Ele quer. E por que isso é importante compreender? Porque Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz e siga. Então, veja, muitas vezes o impulso, né, de falarmos aquilo que não deveríamos vai surgir. Mas se eu entendo a palavra de Deus, eu sigo a Cristo, eu digo o quê? Eu preciso negar a mim mesmo. O impulso de matar a imagem de alguém vai surgir. Mas eu vou parar e eu vou dizer: olha, isso não deve ser feito, porque Deus me manda agir de maneira diferente. É por isso que o Senhor também dá ao povo dele o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina na sua palavra que o fruto dele, né, uma das partes do fruto dele é domínio próprio. Então nós vamos controlar a nossa língua, entendendo que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito nos dá poder para controlar a nossa língua. É quando aquilo quer sair, eu seguro. É quando aquilo vai ali tentar tomar conta do meu ser, eu digo não. Porque eu tenho domínio próprio, porque o Espírito de Deus me capacita a não fazer isso. E por fim, entender também que a nossa motivação deve ser redentora e que a Deus pertence a vingança. Entende? E se eu olho para uma situação em que eu estou sendo injustiçado, eu preciso, como você falou, tentar agir na vida daquela pessoa para que aquela pessoa mude de postura, né? Para que ela entenda o pecado dela, se arrependa e comece a agir como Deus quer. Mas se essa pessoa não vai agir dessa maneira, e algumas pessoas não vão continuar a vida toda nesse pecado, tratando mal umas às outras, eu preciso então entender: quem faz a vingança contra a minha vida é o Senhor. Quem vai advogar a minha causa é o Senhor. Eu entrego essa pessoa na mão de Deus e eu digo: Senhor, tem misericórdia dela, age como o Senhor quiser agir, faz justiça dentro daquilo que precisa ser feito, porque eu não posso fazer justiça, quem vai fazer justiça de fato é o Senhor. Então eu vou descansar na tua soberania. Isso seriam conselhos aí para a gente poder atuar de maneira diferente. Amém. E também, pastor, acho que a gente poderia também comentar sobre a necessidade da gente esclarecer os fatos também, antes de fazer um pré-julgamento,
estabelecer formar uma opinião sobre aquele fato, e quando chegar na pessoa justamente para tentar entender a situação, antes de exortar, antes de trazer contraponto também, né? Porque, como a gente falou no início, nossa percepção também é afetada pela forma como a gente vê Sim. o mundo, com as coisas que tem, os nossos pressupostos, né? Sim. Então, acho que é importante a gente tentar sempre chegar a um diálogo em amor e trazer todas essas orientações aí que o pastor trouxe, que foi muito edificante. E eu espero que possa abençoar também a sua vida com transformação, para que você possa ser cada dia mais usado como servo do Senhor nessa missão, dentro do ambiente escolar. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigado por sua disponibilidade, por suas orientações, pelas palavras que constrangem o nosso coração, né? E agradecemos a Deus, porque apesar de nós, Ele nos usa, né, para a sua honra e sua glória. E se você gostou desse conteúdo, então, e ficou com alguma dúvida, quer comentar, deixa aí embaixo para a gente seu comentário, sua pergunta. A gente vai levar para o pastor, ele vai responder com toda certeza, com toda atenção, todo carinho. E compartilha também com outros professores para que mais vidas possam ser abençoadas. Até a próxima.